Duas partículas x e y em movimento retilíneo uniforme têm velocidade respectivamente iguais a 0,2 km por segundo e 0,1 km por segundo. Em um certo instante t1, x está na posição A e y na posição B, sendo a distância entre ambas de 10 km. As direções e sentidos do movimento das partículas são indicados pelos segmentos orientados AB e BC, e o ângulo ABC mede 60 graus conforme o esquema. Sabendo que a distância mínima entre x e y vai ocorrer em um instante t2, o valor inteiro mais próximo de t2 menos t1 em segundos equivale a... Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para uma questão aqui de cinemática da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que teve uma dificuldade aí difícil. Ela, além de cinemática, também envolve conteúdo das leis dos cossenos. Então vamos para a questão. No instante t1, a partícula x ela está neste ponto, e a partícula y está neste ponto. E o que é que vai acontecer? A partícula x ela vai se deslocar neste sentido aqui que está essa seta, enquanto a partícula y vai se deslocar neste sentido que está a seta. Isso no instante t1, que é o instante zero. Então, t1 é igual a 0 segundos. Foi durante o início do movimento. No início do movimento, o instante é 0 segundos. O que a questão quer é t2 menos t1. E o que é t2? Vai chegar um ponto aqui nesta reta que o x ele vai estar em uma posição e o y em uma outra posição nessa outra reta. Então x vai estar nessa reta e y nessa reta, em que a distância entre eles será o mínimo possível. E é isso que... Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar essa distância, para assim podermos calcular o tempo t2 e fazer a subtração. E como a gente acha isso? Vamos lá. Vocês concordam que Vx tem o dobro da velocidade de Vy? Como ele tem o dobro da velocidade, significa que nesse período de tempo, ele vai percorrer uma distância 2 vezes maior, certo? Se ele tem o dobro da velocidade, no mesmo tempo, ele vai percorrer o dobro da distância. Então, eu posso dizer que essa distância percorrida pela partícula x é 2t. E a distância percorrida pela partícula y vai ser d. Então, o que é isso aqui? Essa parte aqui. Se aqui é 2d e tudo é 10, aqui vai ser 10 menos 2d. Agora, o que nós vamos fazer? Para nós acharmos isto aqui, nós teremos que usar a lei dos cossenos. Quando é que você se aplica as leis dos cossenos? Quando você tem dois lados e tem um ângulo. Nesse caso aqui eu tenho dois lados e tenho um ângulo, certo? Então vamos lembrar as leis dos cossenos. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno do ângulo, que nesse caso é de 60. Lembrando que o ângulo vai ser sempre aquele que aponta para o A, que nesse caso usaremos o A como esta reta. Então vamos lá. A ao quadrado é igual a b ao quadrado. O que é? Vou usar o b como 10 menos 2d. Então, 10 menos 2d ao quadrado mais t ao quadrado, que é esse lado aqui, menos 2 vezes 10 menos 2d vezes d, vezes cosseno de 60. Qual é o cosseno de 60? O mesmo que o seno de 30, que é igual a 1 meio. Vamos cortar aqui para facilitar a vida. E vamos resolver isso aqui. Nós vamos chegar a uma equação do segundo grau e vamos ter que usar conceitos da equação do segundo grau para resolver a questão. Então, a ao quadrado vai ser igual a... Aqui nós temos um produto notável, né? O produto pela a diferença, né? Diferença dos produtos notáveis. Desculpa, desse produto notável, né? Eu não esqueci como é que fala. Mas vamos resolver. Quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo vai dar 40d mais quadrado segundo, que é 4d ao quadrado mais d ao quadrado
Aí aqui tem um sinal de menos, né? Então nós vamos ter que inverter o sinal que está dentro. Então, menos 10d, aqui é menos, vira mais 2d ao quadrado. Somando isso aqui vai dar ao quadrado é igual a 100 menos 50d mais 7d ao quadrado. Então, nós chegamos aqui a uma equação de segundo grau. Como assim isso é uma equação de segundo grau? Vocês concordam que o a ao quadrado seria o y? Então, seria tipo o y, o a ao quadrado. O d seria o x, né? E o 100 seria o c. Que esse aqui é o formato da equação do segundo grau. Então, se você for parar para analisar, o a ao quadrado seria o y, o que é ao quadrado, desculpa. O x ao quadrado seria o d ao quadrado, o 7 seria o a e assim por diante, certo? E agora nós temos que lembrar de conceitos da equação do segundo grau, que se chama x do vértice e y do vértice. Como nós queremos saber a distância d, que é isto aqui, a distância d seria o x, né? O x da equação do segundo grau. Então nós teremos que usar o x do vértice. O x e o y do vértice são usados para achar os mínimos e os máximos de uma equação do segundo grau. Então, como ele quer a distância mínima, nós teremos que usar o x do vértice, porque o d é o x, correto? Então vamos lá. X do vértice, para quem não se lembra, é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Só que nós queremos, nesse caso, o x do vértice. E o que é o b? O b seria isso aqui, né? Que na nossa equação é 50. Então, x do vértice vai ser igual a menos b, menos com menos dá mais, né? 50 sobre 2a. O que é o a? O a é o 7 sobre 14. Esse aqui é o x do vértice, então nós achamos a nossa distância mínima, que é 50 sobre 14. Simplificando isso aqui por 2 vai dar 25 sobre 7. Então, o x do vértice vai ser igual a 25 sobre 7. Certo? Tá. Nós achamos, então, a distância, que é igual a 25 sobre 7. Então, como nós vamos achar o tempo? Agora, vamos para a fórmula básica de cinemática, que velocidade é igual a distância percorrida pela variação do tempo. Nós podemos usar as duas, qualquer velocidade, desde que nós adequamos a distância, certo? Por exemplo, se nós usarmos a velocidade 0,2 km por hora, nós temos que usar a distância que ele percorreu, que é 2d, que seria 2 vezes 25 por 7, né? E se nós formos usarmos velocidade 0,1 km por segundo, nós teremos que usar essa velocidade e uma vez o 25 por 7. Os dois iríamos chegar ao tempo correto. Mas vamos usar o mais simples, né? Que é usar apenas uma vez a distância. Então vamos lá. Velocidade é 0,1 km por segundo, né? Velocidade y. Então 0,1 é igual a distância percorrida por y, que é isso aqui, que é apenas uma vez a distância, que é igual a 25 sobre 7 dividido pelo tempo, que é o que a gente quer saber, que é o tempo t2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 25 sobre 7 dividido por 0,1 é igual ao tempo 2, correto? Agora, né, na divisão de duas frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é a mesma coisa que 1 sobre 0,1. Aí o que eu faço? Para tirar esse 0,1, para ficar mais fácil, a gente multiplica aqui por 10 e aqui por 10. Fatoração básica. Aí vai ficar
250 dividido por 7. Isso aqui vai dar quanto? Vamos ler. Aqui vai ficar 3, alguma coisa, né? Vai dar aproximadamente 35 alguma coisa. Aproximadamente aí 35. Que é a letra, e a expressão mais próxima é a letra B, que é igual a 36. Se vocês acharam que alguma coisa precisa melhorar na resolução,